E Deus colocou algo no meu coração nessa semana que eu diria assim, de uma visão limitada, ela pode nos prejudicar muito. Então, o que é uma visão limitada, né? Para eu saber que a minha visão é limitada, ou uma visão é limitada, eu preciso comparar ela com algo, para eu poder ter um critério e dizer, não, essa visão não está ampla, ela está limitada. Então, qual que é o critério? Quando a gente compara a maneira que Deus vê as coisas e a maneira como a gente vê as coisas, a gente percebe que a nossa visão ela está limitada. E ok, só que o grande problema é que quando a nossa visão está limitada, a gente pode perder a bênção de Deus. A gente pode nos auto-prejudicar, porque a gente não está enxergando aquilo que Deus está enxergando. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente está olhando, né? Porque quando a gente tem uma visão limitada, o que acontece? Muitas vezes a gente reclama. Porque a gente passa por uma situação, né? Uma coisa simples, como eu estava comentando. Estou lá assistindo o jogo do Davi, e aí tá sol, aí vem uma nuvem, traz um frescor. Que bom! Aí a nuvem vai embora, o sol volta, traz o desconforto. Qual que é a nossa tendência? Nossa, mas está muito calor, ai que horrível, ai que... E a gente não percebe o que mais está acontecendo, porque a nossa visão só está enxergando aquilo. Percebe o que você está vendo nesse momento. Né? Nós aqui, presencialmente, vocês estão vendo o quê? Uma sala, e essa é a sua limitação visual. Você não consegue ver o que está acontecendo na outra sala com as crianças. Você só consegue enxergar aqui. E Deus, Ele consegue enxergar aqui, Ele consegue enxergar a sala, Ele consegue enxergar cada pessoa que está conectada aqui. Essa é a visão ampla. E quais são os perigos que a gente corre com a nossa visão limitada? Uma eu já falei, a gente tem tendência de reclamar porque você não está entendendo o que está acontecendo com você. Existem situações que você está passando que traz desconforto, traz dor, traz sofrimento, e como é que você reage diante dessas situações? Reclamando, murmurando, às vezes se frustrando. Poxa, mas você vê, as pessoas se afastam umas das outras porque se cansam de sofrer, de apanhar, de se frustrar, se decepcionar. E isso vai nos atrapalhando. Por quê? Porque muitas vezes no processo que a gente está vivenciando, Deus pode estar construindo algo, pode estar trabalhando na sua vida, e porque a sua visão está limitada, você não está enxergando tudo, você pode negar aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Esse é o grande perigo da visão limitada. Então nós precisamos cada vez mais estar sensíveis ao Espírito Santo, a perceber Deus falar conosco. Isso mesmo. Vamos combinar cada domingo um boceja. Domingo passado foi a vez do Marquinhos, né? Hoje é da Olívia, depois a gente precisa marcar quem vai ser domingo que vem. Né, Olívia? A Olívia está participando. Então, olha só, eu quero compartilhar com vocês um texto que explica melhor
isso que eu estou falando, essa visão limitada sobre as coisas. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. A partir do versículo 1, ele diz assim: E foi um homem da casa de Levi, e ele tomou por esposa uma filha de Levi. Então, houve ali um cortejo, houve ali um relacionamento, e eles se casaram. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. Vamos aprofundar um pouquinho esses 2 versículos aqui que nós lemos. O que é uma visão limitada? Aqui nós estamos lendo uma história onde um homem, ele se aproxima de uma mulher, ele começa a se relacionar com a mulher. A Bíblia aqui não dá detalhes, mas eu imagino que, né, houve ali uma aproximação. Ela deve ter achado ele interessante para as teens, gatinho, pá. Houve ali um relacionamento, coisas naturais da vida. Às vezes a gente pode olhar para esse texto, o que é uma visão limitada? Ué, o que tem mais? O que tem de mais nisso? É alguém se relacionando, se casando e tendo um filho. Natural, é normal. É uma visão limitada. Por que uma visão limitada? Porque a gente não consegue enxergar os propósitos daquilo que acontece em nossas vidas. Mas Deus, na sua visão ampla, ele tem propósitos. E aí esse casal, ele planeja, ele tem um filho, e a mãe olha para o filho e fala: que bonitinho. Olha para a Olivia assim e fala: nossa, que bonitinha. Ela atrapalha o culto de vez em quando, mas é uma gracinha. Uma gracinha. A mãe olhou para o menino e fez isso. Só que aí o texto fala que ela falou assim: bom, eu consegui esconder o menino por 3 meses. Espera aí. Já começou um problema sério aí nessa história, nessa situação. Ela tem um nenê que é uma gracinha, a Bíblia está dizendo. Mas aí ela consegue esconder por 3 meses e depois ela tem que fazer o que com esse bebê? Vamos continuar a história. Quando já não podia escondê-lo, então ela precisava esconder o nenê por alguma razão. Mas não dava mais para esconder, porque o menino já tinha 3 meses. Quantos meses a Olivia está? 6, ela fez 6 ontem. Fez 6 ontem. Então ele era um pouquinho, né? Você vê que com 6 meses ela já chora, já reclama. E não dava mais para esconder o nenê, porque o nenê precisava ser escondido, ele estava correndo risco. Então o versículo 3 diz: quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca, um cestinho de juncos, e revestiu com barro e piche, e pôs o menino dentro dela. E o que ela fez? Ela colocou à beira do rio. Você consegue se colocar no lugar dessa pessoa? Quem é capaz de pegar o seu próprio filho e entregar para alguém com 3 meses? A gente tem visto aí essa situação gravíssima no Afeganistão, que as pessoas elas estão dando as crianças no desespero de sair do inferno. Pelo menos elas, mesmo longe, sozinhas, abandonadas, órfãos,
ela tem uma chance, uma probabilidade de um futuro. E elas entregam. Então percebe que situações, talvez você não viva uma situação tão grave desse jeito, que cause essa dor, ou talvez sim, mas de certo você passa por algumas situações da sua vida de sofrimento, que você não consegue entender. Por que para muitas pessoas a sua visão limitada parece que é mais fácil, para você não? Por que talvez você fica andando em círculos e não rompe? É por causa dessa visão limitada. Aqui havia uma situação, e se a gente olhar simplesmente com uma visão limitada, a gente vai ver que é uma coisa normal e veio um sofrimento, coitado desse casal, ter que passar por isso. Vamos orar por eles? Não, isso vai passar. Deus é bom. Se a gente buscar a visão de Deus, nós vamos passar por essas situações na nossa vida com mais firmeza, com mais segurança, porque a gente vai enxergar coisas que a gente não está enxergando. Talvez você não esteja enxergando coisas aqui ainda. Por quê? Porque nós temos uma visão limitada. Mas Deus já tinha o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Talvez você saiba disso, mas talvez você não tenha essa convicção no espírito de falar naquilo que você está passando, de que Deus está no controle. E quando você não pode dizer que Deus está no controle por conformismo. Ah, Deus está no controle e você não faz nada. Deus está no controle, mas eu continuo andando. Percebe aqui que ela faz isso? Vamos entender melhor antes de prosseguir? Vamos voltar no capítulo 1. Hoje a gente vai ler um pouquinho mais, eu vou ler rápido, só para você entender a história. Por que está acontecendo isso? Capítulo 1. Agora estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem entrou com sua família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que saíram dos lombos de Jacó, foram 70 almas. Porém, José já estava no Egito. E José morreu. E todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então aqui está falando que houve um tempo, né, passado, onde o povo de Deus a palavra não é se perdeu, mas José foi um homem importante no Egito. Mas o tempo se passou e ele foi esquecido. As gerações começaram a mudar. Por isso que é tão importante o que é uma visão limitada? É a gente olhar para essas crianças que a gente acabou de orar e elas estão lá na sala e a gente não dá valor. A gente olhar para esses teens aqui, que estão com a cara de Halloween, e a gente não dá valor. Mas entenda, os filhos são herança do Senhor. A geração aqui de José desapareceu, que estava bem conectada com Deus, que estava conquistando, que estava sendo influente. Então a gente não tem a dimensão do que pode acontecer com essas teens, do que pode acontecer com uma criança que está lá. Às vezes, o que é uma visão limitada? A gente olhar e falar assim, são 6, 8, 10 crianças. Quem somos nós? Visão limitada. E essa visão limitada traz o quê? O desânimo. Né? A gente olha para uma outra igreja
Uau! Cheião. Cheião de quê? Cheião de propósito de Deus, de planos de Deus, de pessoas fazendo a vontade de Deus? Ou é cheião, cheio do Espírito, glória a Deus pelo que Deus está fazendo. Mas a gente não pode ter uma visão limitada. O que Deus pode estar fazendo aqui através dessa geração? E aí, versículo 7. E os filhos de Israel começaram a frutificar e aumentaram muito, e se multiplicaram, e tornaram-se grandes fortes, e a terra se encheu deles. Então imagina, né, que a gente começa a crescer de tal forma que a gente começa a incomodar. A gente começa a seguir o exemplo aí do neto, começar a fazer filho, filho multiplicar, fazer crescer, a ponto de que o faraó olhou e falou assim: o povo de Deus está crescendo demais. E o que pode acontecer? Olha só, versículo 8. Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E ele disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo uma guerra, eles não se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quando mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. E por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor, e tornaram a sua vida amarga com dura escravidão, com argamassa e tijolos. Você que tem trabalhado aí na construção, ou num outro trabalho pesado, o que Faraó estava fazendo aqui era o quê? Colocar mais peso, mais trabalho, deixar ele cansado. Para quê? Para ele não ter tempo de chegar em casa e multiplicar ainda mais e o povo crescer. Entenda uma coisa, aqui Faraó está representando Satanás no mundo e na sua vida. Como que Satanás olha para você? Uma bomba. Ele olha você como filho de Deus, como algo que tem acesso a todas as coisas e que pode fazer muita diferença na terra. Aí o que ele faz? Ele fala: poxa, o Marquinhos vai dar problema. O Marquinhos vai salvar muitas pessoas. O Marquinhos vai livrar as pessoas da morte eterna. O Marquinhos vai trazer esperança para as pessoas. Então, vamos atacar o Marquinhos. Vamos distrair o Marquinhos. Vamos colocar mais trabalho na vida dele. Vamos colocar mais trabalho para que ele fale assim: não, também eu preciso descansar. E aí ele não tenha vontade de servir ao Senhor, não tenha tempo. O inimigo, ele age assim, ele tenta nos neutralizar para as coisas de Deus. Mas quando a pessoa não deixa ser neutralizado e confia no Senhor e é fiel ao Senhor, o que acontece? O que o texto falou. Quanto mais eles eram afligidos, mais eles eram atacados, mais eles multiplicavam. Porque o Senhor estava com eles. O Senhor tem que ser a diferença na sua vida. Você tem que ter essa fé e essa convicção no Espírito, a ponto de não se deixar ir pela sua visão limitada para aquilo que você está passando, mas confiar em Deus. Confiar em Deus. Mesmo que você não entenda, você conhece o Deus que você serve. Isso faz toda a diferença.
E aí, versículo 14. E tornaram a sua vida amarga e dura, escravidão, com argamassa, tijolos e todos os tipos de serviço no campo. Em todo o seu serviço, em que os faziam servir, era com rigor. E o rei do Egito falou às parteiras. Aqui vem uma ordem do governo. O rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra era Puá. Então, o que acontecia naquele tempo? Naquele tempo não tinha plano de saúde, não tinham hospitais. Como é que as crianças nasciam? Não tinha maternidade. Existiam parteiras que faziam que administrava ali o nascimento das crianças. E o governo, Faraó, ele chegou e falou assim para essas parteiras, é o seguinte, agora, olha o versículo 16, e ele disse, quando fizeres o trabalho de parteira às mulheres hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, se for menino, havereis de matá-lo. Mas se for filha, você deixa ela viver. A criança nasceu, é homem, mata. Mas as parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, porque é o seguinte, elas desobedeceram o rei. Aqui é uma questão muito complicada, vou fazer só um parênteses. Nós devemos sempre respeitar as autoridades, desde que elas não firam a autoridade de Deus. Entende a diferença? A gente não tem que se rebelar com o governo, com a polícia ou com qualquer outra autoridade que está constituída. É uma forma de organização e Deus está no controle. Ah, mas como que Deus pode colocar tal pessoa como governante de um país? Deus está no controle. A nossa responsabilidade não é julgar isso, mas é se submeter a essas autoridades. Agora, quando essa autoridade intervém na autoridade, passa a autoridade de Deus, é um problema. Não devemos fazer isso. E as parteiras entenderam isso. Ela falou assim, peraí, tudo bem, é uma ordem que eu tenho que fazer, mas eu temo ao Senhor, eu não posso fazer isso. E elas não fizeram. E aí o faraó foi cobrar, falou assim, peraí, mas por que vocês desobedeceram? E elas sabiamente responderam o seguinte, como é que se sai de uma situação dessa? Elas sabiamente falaram o quê? Versículo 18. O rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste essa coisa e salvastes os meninos, deixando-os viver? Ele foi para cima. Versículo 19. As parteiras responderam a Faraó, porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes e já deram à luz antes que as parteiras chegassem lá. Então ela falou assim, quando a gente chegou lá, o menino já tinha nascido, não dava para fazer nada, porque a natureza, o corpo delas é diferente. Ela deu uma desculpa para Faraó, para não fazer o que ele queria, mas fazer a vontade de Deus, porque elas temiam o Senhor e elas não queriam matar essas crianças. Versículo 20.
Por isso Deus agiu bem com as parteiras. Deus sempre vai agir bem com aqueles que obedecem e são fiéis a Ele. E o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes estabeleceu casas. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo filho que é nascido deveis lançar no rio, e toda filha perseverais com vida. Então, Faraó chegou e falou assim: ok, nasceu, não deu tempo de matar, então todos os meninos agora joga fora. Joga no rio e deixa morrer. Essa era a ordem. Aí a gente entende por que essa família, esse casal, só pôde esconder o menino com 3 meses. Depois ele estava correndo risco de vida. Mas ela não quis matar. Ela colocou ele num cestinho, como a gente leu. E aí uma coisa muito importante. O que você faria nessa situação? Você vê que a gente viveu aí, estamos vivendo uma fase de pandemia, onde chacoalhou todo mundo, onde muitas vezes a gente não sabia o que fazer. E agora, uso máscara, não uso, vou, não vou, tomo vacina, não tomo, tomo qual vacina? Isso é realmente um vírus? Ou alguém, ou é um trabalho da, como é que se diz, da ordem mundial? Como é que é? Ou é algo da nova ordem mundial? É alguém já preparando o caminho do anticristo? A gente fica confuso, porque a gente tem uma visão limitada. E porque a gente tem uma visão limitada, se a gente não tiver sabedoria para passar por ela, a gente vai perecer. Nesse caso, o que você faria? Faraó lhe pediu para matar. Você, pela graça de Deus, as parteiras não obedeceram e seu filho nasceu. Mas aí, não dava para esconder mais o menino. E aí, se você fica com o menino, além de o menino ser morto, ser pego e ser morto, você também ia sofrer a consequência disso. O que você faz? Você tem que tomar uma decisão. E muitas vezes o medo faz a gente se acovardar. E essa covardia muitas vezes fala: seja o que Deus quiser, vamos jogar no rio. Não tem o que fazer. Seja o que Deus quiser. Mas o que fato Deus quer? Percebe que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está enxergando, porque aquilo que a gente está enxergando, muitas vezes, ela vem com base nos nossos pensamentos, ela vem com base nos nossos julgamentos, ela vem com base naquilo que eu estabeleci como certo. Mas o certo é você saber como Deus está vendo essa situação. Então talvez você se conformaria com essa situação e falaria: é o fim, e ficava se lamentando, como muitas outras famílias devem ter se lamentado, porque perderam seus filhos. Mas essa ficou relatada na Bíblia porque tinha algo diferente. Ela, mesmo na situação de sofrimento, mesmo tendo uma visão limitada, ela continuou andando. Ela continuou movendo. Mesmo não entendendo, mesmo não enxergando, por que ela continuou andando? Porque a confiança dela estava em Deus. Porque Deus já tinha mostrado para ela antes, através da vida das parteiras, que Deus estava ali se manifestando, fazendo. Deus já fez algo na sua vida?
Por que você esqueceu o que Deus fez na sua vida? Isso tem que alimentar como fé para a próxima dificuldade. Então, mesmo ela tendo uma visão limitada, não enxergando aquilo que Deus estava fazendo, ela continuou andando. Ela pegou o nenê, colocou num cestinho e pôs no rio. E aí o texto fala, versículo 4 do capítulo 2, e sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. Escuta, ela não parou diante da dificuldade. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela não jogou o menino no rio para matar, ela colocou num cestinho e fez o que mais? Ela foi seguindo para ver o que ia acontecer. Ela não chegou e falou assim, está nas mãos de Deus. Para de jogar a culpa nas mãos de Deus. Para de transferir a sua responsabilidade, aquilo que você tem que fazer, para Deus. Se você pode acompanhar, seguir, continuar andando em fé, vendo o final, aqui não é o final. Em Deus não tem final, Ele é sempre eterno, sempre tem algo para acontecer. Ah, mas a pessoa morreu. Não é o final. Você não está enxergando aquilo que Deus está enxergando. É importante a gente ter essa consciência e sair da sua visão limitada sobre as coisas. Nós estamos aqui num grupo pequeno. Essa é uma visão limitada. O que Deus pode estar construindo através de nós? Não sabemos. Agora, se nós ficarmos olhando para essa visão limitada, nós temos quantas pessoas aí no Instagram, Juninho? 5 milhões? 5 pessoas. 5 pessoas. Jesus! Jesus! Então falando aqui, glória a Deus. Glória a Deus! Entenda o seguinte, o que é uma visão limitada? Nós temos aqui presenciar um grupo pequeno e 5 pessoas. Agora me lembrou algo. Quando Jesus fez a multiplicação, o menino trouxe quantos pães, quantos peixes? 5 pães. E quanto? 2 peixes. Então, Senhor, profeticamente, nós estamos apresentando diante do Senhor hoje aqui, nessa fé, removendo a nossa visão limitada, e nós apresentamos até um pouquinho mais. 5 pães estão aí na internet. Mas aqui não são só 2 peixes. Nós apresentamos um pouquinho mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós apresentamos 8. Já tem uma multiplicação. Nós apresentamos para o Senhor, ó Pai, profeticamente, para que o Senhor multiplique. Para que a gente não fique nessa visão limitada. Porque se nós ficarmos numa visão limitada, ela vai falar, pequenininho, uma igreja pequena, uma igreja que não dá... Mas quais são os propósitos de Deus? Já está somando, entrou mais um. Olha, Deus vai multiplicando. Quais são os propósitos de Deus? Basta. Já pensou o que Deus... A gente não sabe o que Deus pode fazer através de nós. Mas já pensou se uma dessas crianças pode se tornar o presidente dessa nação? Isso é sair de uma visão limitada. Mas não saiu nenhum presidente. Não importa, nós continuamos andando. E quando chegar na eternidade, Deus vai falar, servo bom e fiel. No pouco eu acrescentei. Receba muito. Está aqui muito para vocês. Está aqui o meu reino para vocês. Percebe a diferença? Servir ao Senhor não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai. E essa mulher continuou andando. Ela colocou o seu filho
Versículo 5. E a filha de Faraó desceu para se lavar. Então a filha de Faraó estava lá no palácio. Ela se desceu para lavar no rio. E olha o que acontece. As suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, a cestinha deve ter enroscado em algum momento ali no rio, enviou a serva para ir buscar. E tendo-a aberto, ela viu um menino. E eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: essa é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, ou seja, a irmã de Moisés, que estava lá acompanhando, que trabalhava no palácio, né? Ela foi acompanhando, viu que as coisas, se aproximou do grupo. E aí ela sugeriu para onde eu estou aqui? Ela sugeriu para a esposa de Faraó: devo ir a chamar uma das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti? Porque entenda aqui, né, para amamentar o menino você precisa estar com o corpo preparado para isso. Né? A mulher, a esposa de Faraó não estava, não tinha leite. A filha. A filha do Faraó. E aí, a irmã de Moisés fala assim: posso buscar alguém lá? Que lá está nascendo toda hora gente? E a filha de Faraó diz assim: vai. E a serva foi e chamou quem? Ai. A própria mãe do menino. Chamou a mãe de Moisés. Uma visão limitada traz medo, traz pavor, traz você abandonar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas uma visão limitada, confiando em Deus, faz a gente continuar andando e ver o que Deus quer construir e vivenciar os planos de Deus. Muitas vezes nós não estamos vivendo os planos de Deus para nossas vidas. Por quê? Por causa da nossa visão limitada. A gente não consegue enxergar, a gente julga, a gente reclama, a gente não tem paciência de esperar e a gente age, a gente não deixa Deus agir e a gente age por Deus. Já que Deus não está fazendo nada, eu faço. Já que Deus não mandou o filho da promessa, eu vou dar um jeito. É o que Sara fez. Nós fazemos isso direto. Por quê? Porque muitas vezes somos conduzidos por aquilo que nós vemos. Por isso que a palavra do Senhor: não julgue. Por quê? Porque eu não posso ver o que está dentro de cada um de vocês. Se eu for ver pela minha alimentação, pela minha visão limitada, eu vou julgar. Talvez eu vou matar algo precioso que Deus está querendo construir na sua vida. Então eu preciso continuar andando. E continuar andando não é fácil. Porque continuar andando significa fazer muitas vezes aquilo que eu não estou afim de fazer. Significa eu andar em desconforto. E ninguém quer isso. As pessoas querem conforto. E aí ela chama a mãe do próprio menino para amamentar. E a filha de Faraó lhe disse: toma esse menino e amamenta-o para quem? Ela entregou o menino de volta para a mãe? Sim ou não? Não.
o menino, ninguém sabia que era a mãe do menino. Era uma serva que estava amamentando o menino. Mas o menino se tornou filho de quem? Da mãe natural ou da filha de Faraó? Da filha de Faraó. Entenda que é outra complicação, porque a mãe estava perto, mas não estava na posição de mãe. E qual que é a nossa tendência na nossa visão limitada? Não, eu quero ser mãe. Se eu não for mãe, eu também não quero. Se eu não for fazer isso, eu também não quero. Se não for do meu jeito, eu também não quero. Aí a gente deixa de viver os planos de Deus na nossa vida. Porque não é do seu jeito. Não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Talvez, pela nossa visão limitada, como é que a gente resolveria? É injusto ele ser filho de uma outra pessoa com a mãe ali do lado. Não está certo, Deus. Devolve, faz a obra completa, devolve a criança para o menino. Visão limitada. Olha, que haja um romper nas nossas vidas nessa manhã, da maneira como nós enxergamos as coisas. E a gente possa andar confiando em Deus. Confiando em Deus. Porque é isso que faz a diferença. É você se submeter à vontade de Deus, não à sua. Porque pela nossa lógica humana pode parecer injusto. Mas Deus tinha um plano. E esse plano não podia se cumprir ele sendo filho da hebreia. Olha como Deus faz as coisas. Moisés precisava ser crescido e ser educado aonde? Na Harvard. Não na escola pública. A nossa visão limitada, a gente limita Deus na nossa vida. A gente vai pelas emoções. Ah, mas ele é filho da mãe, então vamos juntar os dois. O importante é o propósito de Deus se cumprir. É uma graça Deus permitir que a mãe natural acompanhe o crescimento do menino, mas deixa ele fluir nos planos de Deus. E aí, para encerrar, a filha de Faraó disse o seguinte: além de deixar amamentar, ela falou assim: toma esse menino, amamenta-o para mim, que eu vou te pagar para fazer isso. Não vai ser de graça, não. Percebe o que é a bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa? Esse menino estava decretado para ser morto. Se ela deixa se levar pelas emoções, ela poderia, como muitas outras mães, naquele momento, matar os seus filhos. Não tiveram esperança, não puderam confiar em Deus. Mas porque ela fez isso e continuou caminhando mediante a situação, ela experimentou o cuidado do Senhor. O Senhor salvou, o Senhor fez ela ficar perto do menino. O menino não foi morto, ela não passou por essa dor. E além do mais, ela foi sustentada pela filha do faraó, só para cuidar do próprio filho. Percebe o que é a bênção do Senhor? Deus faz coisas incríveis. E aí, o menino cresceu. E ela levou a filha de Faraó e se tornou seu filho. Moisés se tornou seu filho. E ela chamou seu nome Moisés.
Por quê? Por que Moisés? Porque eu tirei ele da água. Quem foi Moisés? Moisés foi quem libertou o povo de Deus. Percebe que quando nós lemos no capítulo 1 que o faraó ele estava oprimindo, castigando o povo de Deus, enquanto o povo estava vivenciando isso, eles podiam estar pensando: onde está Deus? Por que nada acontece? Por que Faraó prospera e nós que somos filhos de Deus, nada acontece? Uma visão limitada nos paralisa nisso. Mas uma visão que confia em Deus, mesmo que não esteja enxergando, ela continua andando e espera o agir de Deus, porque quando vem o agir de Deus, ninguém segura. Deus estava preparando um libertador e ninguém sabia. O que Deus está preparando para a vida de cada um de vocês e você não sabe? Você que está pela internet. Talvez você já tenha uma idade e fala: não tem mais nada que aconteça na minha vida. Visão limitada. O que Deus está preparando para a sua vida e você ainda não sabe. E você pode desperdiçar isso porque por causa de uma visão limitada sua. Ande confiando no Senhor. As coisas não estão acontecendo ainda, continua confiando no Senhor, porque o Senhor está preparando um libertador para você. Essa situação que você está vivendo não é o fim, não vai ser assim. Mas depende muito da maneira como você vai encarar essa situação. Confiando no Senhor, confiando naquilo que Ele está enxergando. Uma vez, eu estava colocando algumas dificuldades para um pastor, algumas frustrações, e ele falou assim: o que você precisa orar é pedir para Deus te levar para o lugar onde Ele está. Porque a maneira como você está enxergando, você não tá fazendo sentido, só está uma confusão. Mas a partir do momento que você vai onde Ele está, e Ele permite você enxergar o que Ele está enxergando, você vai mudar, você vai encarar completamente diferente. É interessante que quando, recentemente, eu fiz um passeio de helicóptero, e em cima de alguns parques de Orlando. E quando você está lá no parque, você consegue enxergar o quê? Só aquilo que está próximo de você. Mas quando você pega um helicóptero, você olha todo o parque. E aí você fala: olha que interessante, ali está. Você vai sobre o SeaWorld, olha lá, o show das baleias, ali fica o show dos golfinhos, ali fica, você consegue... Né? Agora as pessoas que estão lá, elas não conseguem ver o que está acontecendo do outro lado. Mas eu, que estou no alto, tenho uma visão privilegiada, eu consigo enxergar diferente. Assim tem que ser nossa vida. Mesmo que a gente tenha uma visão limitada, a gente não esteja entendendo o que está acontecendo, a gente tem que continuar caminhando e confiando no Todo-Poderoso, que faz coisas extraordinárias. Ele salva uma criança, Ele coloca a criança num lugar onde era impossível. Como que uma criança hebreia podia ter acesso a uma universidade de ponta? Moisés, ele precisava desse preparo. Aquilo que Deus planejou para a sua vida, Ele vai abrir todas as portas. Não impeça isso por causa de uma visão limitada. Viva os milagres do Senhor, confia nele.
É assim que Deus faz, no sobrenatural. E é assim que a gente tem que buscar Deus. Não dá para nossa visão limitada conduzir nossa vida cristã de forma natural, limitada. Mas a gente buscar o sobrenatural.